Quantos estão preparados para ouvir uma mensagem assim, celestial? Uma mensagem do céu. Eu tenho... Amém. Deixa Deus te usar, é ótimo para mim. Abra comigo a sua Bíblia. No livro de Êxodo. Nós vamos ler o capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 1. E eu quero compartilhar por que eu estou abrindo em Êxodo. Eu lembrei ali do meu amigo, como é seu nome mesmo? O Alice. Conheci aquele casal ali em Itanhaém. Muito bom revê-los, viu? A gente comeu uma coisa tão ruim aquele dia, não é? Ele é bom no churrasco. Êxodo capítulo 3. Deixa eu dizer por que eu vou compartilhar esse texto. Sabe aquela ideia ou aquela mensagem que você percebe que Deus está te instruindo, mas quando você chega no ambiente, parece que de alguma maneira o Espírito Santo mexe com o seu interior. E enquanto a nossa irmã liderava o louvor e ela dizia, tira as sandálias dos pés e vai, e acabou que a gente entendeu que o Espírito Santo estava querendo conversar conosco hoje, porque no carro, a Vanessa, minha esposa, perguntou, poucas vezes ela faz isso, mas hoje ela fez, Alexandre, você vai compartilhar sobre o quê? E eu disse assim honestamente para a Vanessa, falei, olha Vanessa, eu vou compartilhar essa mensagem, assim, ela conhece a mensagem que eu ia compartilhar, só que eu fiz um seguinte comentário depois do que eu disse que ia compartilhar, mas eu confesso que eu estava muito tendencioso a pregar aquela outra, sabe aquela, assim, e eu estava, sabe pastor Leonel, aqueles conflitos, né, do pregador, quando a gente precisa ter sensibilidade para ouvir o Senhor, e não só trazer mais uma mensagem, mas procurar entender o que o Espírito Santo quer falar com aquela igreja naquela noite. Eu procuro ter esse nível de compromisso com a igreja do Senhor, não é só vir aqui pregar uma boa mensagem, é tentar entender o que o Espírito Santo quer falar. E então, quando nós louvávamos, adorávamos e nós éramos ministrados, você sabe que a ministração do Moisés era aquela mensagem? Que de alguma forma o Espírito Santo estava, sabe, me conduzindo e eu buscando sensibilidade, não é, para entender, e então ele me trouxe uma convicção. Meus irmãos, eu não tenho dúvida do que eu vou compartilhar nessa noite. Não vim trazer dúvidas, vim trazer convicções, verdades, e vou falar no final encorajamento. Fique tranquilo que, ainda que em algum momento você fique desconfortável, eu peço a permissão do pastor, não é pancada, não vou bater, nada disso, mas vai fazer sentido no final, amém? Quantos me abençoam para pregar hoje? Êxodo 3, a partir do verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Eu queria ter tempo para falar sobre o significado de Moisés ter levado o rebanho para o lado ocidental. Mas em essência, quando Moisés está levando o rebanho para o lado ocidental, era como se de alguma maneira ele já estivesse voltando, sendo alinhado ao propósito divino. Porque você sabe que Moisés foi parar onde estava, porque ele fugiu do Egito. Mas eu creio que em algum momento o Senhor vai me trazer aqui de novo, para eu compartilhar sobre isso. Verso 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, Moisés disse com quem? Meus irmãos, existem momentos que a gente precisa conversar conosco mesmo. Existem momentos que o pastor Leonel, ele não vai conseguir te ajudar, o Alexandre não vai conseguir te ajudar. E olha, existem momentos que os líderes, eles não vão conseguir chegar em algum lugar que só Deus pode chegar. Nesses momentos é bom conversar consigo mesmo. Não menospreze a liderança, não estou dizendo que a gente não deve buscar conselhos, mas existem momentos específicos que a gente precisa dizer algo para nós mesmos. Irei para lá e verei essa grande maravilha? Porque a sarça não se queima?
Verso 4, vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Primeiro Moisés fala com ele mesmo, depois Deus fala com ele. Existem coisas que nós precisamos conversar conosco mesmo, para daqui um pouco Deus descortinar a voz dele. Ele continua então no verso 5, Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor no verso 7, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Verso 8, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Verso 9 e o 10, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem, é o verso 10, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Pai, está aqui a tua palavra, Senhor. Nós oramos, ó Deus, pela condução do teu Espírito Santo. Nós oramos, ó Deus, por uma ativação tal de poder e graça quando a palavra for ministrada. Que cada um dos teus filhos nessa noite sejam encorajados, empoderados pela tua palavra e que possam dar uma resposta assertiva para o teu chamado, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. O tema daquilo que eu quero compartilhar com você nessa noite é o motivo do chamado. Deixa eu conversar com você, por que existe chamado? Nós podemos pensar que o chamado existe porque Deus derramou dons e confiou dons aos homens. Nós podemos pensar que o chamado existe porque a igreja precisa se edificar mutuamente. Nós podemos pensar que o chamado existe porque é notório que alguns têm uma vocação, parece que mais especial do que outros. Mas não é exatamente isso que eu quero compartilhar. Nós estamos diante do grande momento em que Deus aparece a Moisés e o chama para uma missão. Moisés tinha uma missão, Moisés tinha um encargo. E nós vamos então procurar entender o porquê que ocorreu esse chamado de Moisés. De que maneira o Senhor trabalhou na vida de Moisés. Existem basicamente dois tipos de chamados: o chamado específico e o chamado geral. Quando nós falamos de chamado geral, nós estamos falando daquele texto de Mateus 28, a partir dos versos 18, 19 e 20, onde a igreja, os discípulos, são comissionados a fazer discípulos. É um chamado geral. Todo cristão que reconhece o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, precisa dar uma resposta para esse chamado geral. E para isso você não precisa de um dom, de uma vocação, você não precisa de uma revelação, você precisa crer na comissão que Ele te deu. É um imperativo, é uma ordem, amém? Agora nós temos também o que chamo de chamado específico. O chamado específico, sim, é peculiar, é singular, é seu. É aquilo que o Senhor Deus te confiou, é um encargo profético, é uma vocação particular. É aquilo que está associado com os teus talentos, aquilo que queima no seu coração, a sua paixão. Eu ouvi uma frase ontem e a frase me chamou a atenção. Geralmente, chamado específico, chamado individual, está associado à paixão. Logo, aquele que não desenvolve a sua paixão de forma remunerada, ele ganha dinheiro, mas não se contenta. Quantos entenderam isso aqui? O chamado específico está associado àquilo que queima nos nossos corações. A sua paixão pode ser remunerada. Quando você consegue remunerar a sua paixão, é um bom sinal de que você está cumprindo o propósito chamado específico de Deus. Agora, essa mensagem não se trata
de um chamado geral. Mas existem princípios que nós podemos tirar dela. Analisando a vida de Moisés, você descobre que ao nascer ele precisou ser escondido, porque havia um decreto do faraó naquele período para que matasse todos os bebês dos hebreus. Por quê? Porque os hebreus estavam crescendo muito. Faraó, com medo de seu exército não suportar a quantidade dos hebreus, dá uma ordem para as parteiras eliminarem os bebês das hebreias. Aquelas parteiras, Sifra e Poá, tementes a Deus, não cumprem a ordem do faraó. A mãe de Moisés, com toda aquela segurança, às vezes eu fico a pensar como que ela conseguiu esconder a gravidez e mais 3 meses, mas em algum momento ela soltou Moisés no rio. Você vai ver uma diferença, que o faraó tinha pedido para lançar os bebês nos rios. A mãe de Moisés solta ele no rio. Quando é solto no rio, lá na frente, a irmã dele vai acompanhando, e daqui um pouco a filha do faraó vê lá o cesto. Eu só estou tentando te dar o pano de fundo. Você conhece a história de Moisés. Moisés, ele cresce então criado pela filha de faraó, segundo os costumes dos egípcios. Só que em algum momento, depois de crescidinho, ele vê lá um hebreu sofrendo, ele vai querer de alguma maneira exercer o seu propósito, o seu chamado na força do seu braço, mata o egípcio. Daqui um pouco alguém descobre e ele precisa fugir do Egito. Quando ele foge do Egito, ele chega onde nós nos encontramos em Êxodo 3, passa ali 40 anos, servindo o seu sogro Jetro. Depois de 40 anos, acontece o que nós acabamos de ler em Êxodo 3. Quantos estão comigo até aqui? Moisés tem uma história, repita assim: eu tenho uma história. Moisés tinha um passado, repita assim: eu tenho um passado. Sabe por que é importante entendermos isso, por mais óbvio que seja? É porque geralmente a tua história, o teu passado está intimamente ligado à sua missão. Você nem sabe, mas muitas vezes as tuas dores, o teu sofrimento, são matéria-prima para o teu propósito. Repita assim: Moisés tem uma história. Eu tenho uma história. Eu acho que está começando a ficar legal. O Espírito Santo vai falar muito conosco hoje. No texto de Êxodo, quando Deus chama Moisés, você acompanhando a narrativa, você vai perceber que começa um diálogo a acontecer. Deus começa a falar algumas coisas a Moisés e Moisés começa a dar algumas respostas para Deus. Nessas respostas que nós conhecemos, podemos ver aí a partir do verso 11, Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Foi depois que Deus o comissionou. Olha a autoanálise da vida de Moisés segundo ele mesmo. Quem sou eu? O que ele demonstra? Ele está demonstrando um senso de inferioridade. Quem sou eu? Na continuação da conversa, você vê aí no verso 13 de Êxodo 3, o texto diz assim: porém Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem, qual é o seu nome? O que deverei dizer? Moisés, ele está com um senso de maturidade. Eu sou imaturo, quem sou eu? E Deus comissionando: vai lá libertar o meu povo. No verso 1 do capítulo 4, então Moisés replicou a Deus: mas Senhor, eis que os israelitas não acreditarão na minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porquanto certamente contestarão. Não é possível que o Senhor te tenha aparecido. Olha o senso de descrédito que Moisés carrega. Eles não vão crer em mim. Agora, meus irmãos, o verso 10 no capítulo 4 de Êxodo: no entanto argumentou Moisés ao Senhor: perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para me expressar, nem no passado, nem agora que falaste comigo. Não consigo falar bem, pesada é a minha língua. Olha o senso de incapacidade que Moisés demonstra. O tempo todo nessa narrativa, Deus está comissionando Moisés
encorajando Moisés, dizendo que estará com Moisés, dando diretivas para Moisés, e Moisés coloca as suas incapacidades a partir da sua autoanálise. O tempo todo ele observa, não do ponto de vista celestial, mas ele olha para aquilo que ele lê dele mesmo. Meus irmãos, eu fico a pensar que parece que talvez Deus foi dobrado por Moisés. Me entendam. Enquanto Moisés articula aquilo que a gente chama muitas vezes de desculpas para responder o chamado, a impressão que eu fico é que quando Deus diz assim, tá vendo aí o seu irmão Arão? Ele é bem na fala. Quem foi que colocou Arão na jogada? Quem foi que trouxe Arão para a história? A impressão que eu tenho é que Deus de alguma maneira aceitou as argumentações de Moisés, quando ele dizia, eu não sei, eu não posso, eu não sei falar. E você vai acompanhar o verso 13 aí, a partir do capítulo 4, Deus está promovendo Moisés a Deus, diz assim, Arão será como um profeta na tua boca e você será como um Deus. Ele coloca as suas incapacidades, o seu senso de inferioridade, e a impressão que dá é que Deus promove Moisés. É como se de alguma maneira Moisés tivesse conseguido ganhar na argumentação e provar para Deus que ele não era capaz para aquela obra. Quantas vezes você quer dobrar a Deus com a argumentação? Quantas vezes você coloca a sua leitura pessoal de si mesmo? Quantas vezes diante de uma comissão, de um chamado, você denuncia o seu coração diante de Deus de uma forma até legítima, e Deus o tempo todo está falando, eu estou levantando um Arão aí contigo. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Sabe, pastor Leonel? Eu já ouvi muitas pregações sobre esse texto, mas deixa eu compartilhar aqui com toda a liberdade no Espírito. Eu não vejo Moisés dando desculpas. Eu não vejo dando motivos para não atender. Eu não enxergo um Moisés dizendo que não é capaz, porque de fato não era capaz. Eu não vejo um Moisés querendo correr do chamado. Eu não vejo Moisés colocando empecilhos, dificuldades para responder esse chamado. Eu não vejo. E eu vou explicar para você por que eu não vejo. Eu disse a vocês que Moisés tinha uma história. Eu disse a vocês que Moisés tinha um passado. Agora você imagina Deus dizendo, ei Moisés, volte lá de onde você fugiu. Está começando a fazer sentido. Enquanto Deus dizia, Moisés, eu quero te usar, vai lá libertar o meu povo no Egito. No coração de Moisés chegava da seguinte forma, vai lá e volta no teu passado, Moisés. Deus dizia, eu vou libertar o meu povo porque eles estão sendo oprimidos. Moisés entendia, meu Deus, eu vou ter que voltar de onde eu fugi. Existem momentos que o nosso Deus vai dizer para você voltar exatamente de onde você saiu. Existem momentos que Deus vai nos comissionar para nós irmos lá de onde nós fugimos. Com unção restaurada, autoridade restaurada, e se for preciso ajustar a conta, ajusta. Mas debaixo de um comissionamento. O que Moisés está entendendo é que Deus não só o comissiona para uma grande missão. O que Moisés entende é que agora ele tem a oportunidade de ser curado. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. O campo missionário, independente se é o seu bairro, se é o Pernambuco, se é outro país, ele pode ser árduo, mas em muitos momentos é sua cura. A obra missionária pode ser árdua em muitos aspectos, mas os desdobramentos dela trazem cura para nós. Cura para o povo de Deus. Então, enquanto Deus comissionava Moisés, pastores, aparentemente ele dava desculpas, mas o que estava acontecendo dentro dele é que ele estava dizendo, eu vou ter que voltar de onde eu saí, eu vou ter que voltar de onde eu fugi. Eu fico imaginando a apreensão de Moisés.
Porque em algum momento ele tentou cumprir o seu propósito na força e fora do tempo. É quando ele mata o egípcio. É como que de alguma maneira ele já entendesse que existia um encargo. Quantos de nós entendemos o encargo de Deus, mas às vezes funcionamos fora do tempo? Pastores, eu vivi isso. Eu tenho vivido um tempo de recomeço, porque em alguns momentos eu também não tomei boas decisões. Mais alguém? Tem mais algum imperfeito aqui nessa noite? Tem mais algum crente cheio do Espírito Santo que de vez em quando toma decisões erradas? Não significa que ele removeu o chamamento e a vocação que ele te entregou. Não significa que ele então acabou com os planos, porque a essência do que Deus me pediu para compartilhar é o motivo do chamado, e eu quero te responder quais são. Na vida de Moisés, nos ensina quais são os motivos. Se você ler Êxodo 3, 4 e toda essa história, você vai ver que o primeiro motivo do chamado está no verso 7 de Êxodo 3. Disse o Senhor: certamente eu tenho visto a opressão e a miséria sobre o meu povo. Se você tem um chamado, uma vocação missionária, é porque Deus tem visto o sofrimento de um povo. Se você tem um encargo, se você tem uma missão, é porque Deus tem visto um povo sofrendo. Sabe qual é o segundo motivo do chamado? Verso 7 ainda, disse o Senhor: tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores. Se existe chamado e vocação missionária, é porque Deus tem escutado o clamor de um povo que está sofrendo. O terceiro motivo do chamado, ainda no verso 7, disse o Senhor: e conheço o quanto estão sofrendo. Se você tem um chamado, é porque Deus conhece o povo que está sofrendo. Os motivos do chamado, eles não estão associados a Moisés. Agora segura na cadeira aí que eu vou pregar com força. Eu vou deixar Deus me usar, pastor. Se existe chamado, não tem nada a ver com Moisés. Se existe vocação, não tem nada a ver com Arão. Se existe um chamamento do céu, é porque existe um povo. Meus irmãos, o chamado é o posicionamento de Deus em relação ao povo que está sendo oprimido. O chamado na vida de alguém é por amor ao povo. O grande problema da vida de Moisés, enquanto ele dá guia com o Senhor, sem querer responder, é porque o tempo todo Moisés estava olhando para a sua incapacidade, para o lugar que ele tinha que voltar. Moisés colocava as suas limitações, e o tempo todo Deus estava dizendo: eu estou vendo um povo chorando, um povo clamando. Eu vim aqui nessa noite para te dizer, não tem nada a ver conosco, existe um povo clamando. Porque se for para aplaudir, meus irmãos, é porque você recebeu uma palavra rema. Agora deixa eu te dizer mais. O problema de Moisés é o nosso problema. O problema de Moisés é que ele começou a centralizar o chamado nele mesmo. Quando nós centralizamos o chamado em nós mesmos, a gente deixa de enxergar o motivo do chamado, que é um povo sofrendo, um povo clamando, um povo sendo oprimido. Deixa eu dizer pelo Espírito Santo, não centralize o seu chamado em você. Você se prepara. O apóstolo Paulo dizia para Timóteo: olha, Timóteo, se prepare, desenvolve o dom que há em ti, Timóteo. Ei, desenvolva o dom que há em ti, se prepare, estude, conheça, leia, vá lá, se prepare. Mas não caia no erro que o Alexandre caiu. Eu estou compartilhando isso aqui porque há 2 anos atrás essa palavra me rasgou. No campo missionário, pastores, entristecido.
as coisas até fluindo aparentemente, mas com angústia. E o Senhor começou a ministrar essas coisas no meu coração e dizer assim: Alexandre, não centralize o chamado em você. No campo missionário, pregando o evangelho, almas sendo salvas e a angústia lá. O Espírito Santo me traz aqui nessa noite porque Ele quer ser preventivo. Você não precisa, enquanto estiver cumprindo a sua missão, passar por angústia, falta de contentamento. Talvez o motivo dessa tristeza, dessa angústia ou dessa insatisfação é porque de alguma maneira você está centralizando o chamado em você. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: não seja como Moisés neste aspecto, não centralize o chamado em você, porque o motivo do chamado é o povo. Deus desce para livrar o seu povo dos egípcios. Tipologicamente, os egípcios são como os ímpios. Figuradamente, o Egito é como o mundo. O faraó tem a tipologia do diabo nos nossos tempos. É como se Deus de alguma maneira nos chamasse para resgatar o seu povo, assim como Ele libertou o povo do Egito. Deus, Ele está entregando um encargo sobre a sua igreja. Nós precisamos dar uma resposta ativa. Sabe qual era a essência do problema de Moisés? O ego. Sabe por que Moisés demorou para dar uma resposta assertiva enquanto Deus aparecia? A sarça queimava, o sobrenatural. Por causa do ego. Quanto tempo mais nós vamos demorar para dar uma resposta para o chamado do Senhor? Por causa do nosso ego. Meus irmãos, eu vim aqui com amor, com carinho, com temor, zelo. E eu tenho certeza que essa é uma palavra pastoral, encorajadora, não é condenatória. Eu só vim como mais uma voz de um atalaia proclamando sobre os muros. Deixa o ego de lado e responde. Deixa o teu passado lá, ou então se Deus estiver te pedindo para voltar lá, vá lá, seja curado e faça missões lá. Eu estou dizendo para você ir embora dessa cidade, ir embora dessa igreja ou qualquer coisa do tipo, estou dizendo isso não? Você sabe qual é o seu Egito. Você sabe qual é o Egito que Deus tem te mandado ir. Talvez o seu Egito é o seu trabalho, sua faculdade, seu bairro. Quem sabe o seu Egito é outro estado mesmo. Mas não deixe mais o seu ego, a centralidade do eu interromper a vocação, o chamamento, o envio, porque a essência desse chamado, a essência do que queima no seu coração, é por causa de um povo que sofre, é um povo que está suplicando, é um povo que chora, é um povo que está preso, oprimido. Quantos estão entendendo isso? O chamado não tem nada a ver conosco, nós não podemos centralizá-lo em nós. Nós precisamos dar uma resposta bíblica, uma resposta inteligível, com entendimento, e muitas vezes até racional, por mais espiritual que seja, a ponto de dizer o seguinte, porque a minha teologia é fácil, pastor Leonel, é aquela, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se existe um chamado na sua vida, e o Senhor Deus é o teu Senhor, Ele entende perfeitamente o nível de carga que você suporta. Ele entende perfeitamente por que está te chamando para algum lugar. Olha o que está em Romanos 15, 20, para eu concluir. Apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos: sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estive edificando sobre um alicerce elaborado por outra pessoa. O evangelho deve ser anunciado onde Cristo ainda não é conhecido.
Quantos lugares estão esperando por você? Quantas línguas ainda não receberam manuscritos bíblicos porque você ainda não transliterou? Envia esse medo, manda ele embora. O Senhor te comissiona, o Senhor te capacita. Quantos pós vão deixar de ser alcançados pela literatura que você não escreve? Cadê? Tem alguma pessoa aqui que tem vontade de escrever um livro? Deixa eu ver, levanta a mão se tem alguém com vontade de escrever um livro aqui. Você? Tem mais alguém? Você? Deixa eu dar um encorajamento, minhas irmãs. Eu poderia dizer assim diz o Senhor, porque eu estou com fé para isso. Mas eu vou usar aconselhamento bíblico, aconselhai-vos mutuamente. Não percam a oportunidade de escrever esses livros que Deus está colocando no coração de vocês. Existem pessoas que precisam lê-los. Quantos aqui sentem o desejo de alguma maneira de edificar pessoas, de trazer pessoas para Jesus dentro do seu raio de atuação, com a sua profissão? Deixa eu ver. Em nome de Jesus, vai influenciar a esfera da sociedade que Deus te plantou. Vá lá ser um missionário cheio do Espírito Santo lá. Pare de deixar o seu ego, o seu orgulho ou qualquer outra coisa afogar esse chamamento, essa paixão, porque não tem nada a ver comigo e nem com você. Eu estou aqui nessa noite sendo um instrumento de Deus, eu reconheço isso. Deus me chamou para isso. Mas eu tenho consciência de que essas luzes apagam. E eu precisei aprender isso da forma mais dolorida possível, porque a minha tendência era se achar demais, pastor Leonel. Eu cresci com meu pai dizendo assim: você vai ser famoso, você vai ser um cara bem sucedido, e eu disse: eu vou ser mesmo, eu vou ser, e daqui um pouco eu fui sendo. Sabe como é que eu fui sendo? Matando os hebreus fora do templo, os egípcios fora do templo. Ei, não precisa disso. Tenha consciência, essa luz apaga, você vai dar a paz do Senhor para o irmão, o fogo que queima aí vai continuar queimando lá enquanto você não responde. Enquanto você não responde, tem gente clamando. Enquanto você não responde, tem povo sofrendo. Ah, Alexandre, você está querendo trazer peso. Não, não é isso. A missão vai ser cumprida, pessoas vão ser alcançadas. O que eu estou querendo fazer é te chamar para o privilégio que é fazer missão, o privilégio que é ganhar almas, o privilégio que é dar uma resposta para Deus. Se você puder, fique de pé no seu lugar. Eu quero encerrar. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 13, 15 e 16. Paulo falou aos romanos, agora ele está falando ao pessoal de Corinto. Nós, porém, não nos orgulharemos além do limite adequado, mas limitaremos nos gloriar no âmbito da ação que Deus mesmo nos confiou, o qual vos alcança inclusive. E da mesma forma, não caminharemos além de nossos limites, orgulhando-nos de trabalhar que outros realizaram. Pelo contrário, nossa esperança é que, à medida que for desenvolvendo a fé que habita em vocês, semelhantemente o nosso ministério se estabeleça ainda em vosso meio, para que assim nos seja possível pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos em campo de atuação de outro. Meus irmãos, presta atenção nessa advertência que é a minha conclusão. Existe um chamado, existe a vocação, e o motivo desse chamado não tem nada a ver conosco. Existe um povo clamando. Quantos entenderam isso? O motivo da vocação, do chamado, é o povo, amém? Veja, o apóstolo Paulo, que foi, se não o maior, um dos maiores missionários de todos os tempos, ele está agora instruindo a sua igreja, a igreja em Corinto, uma igreja que tinha ali todos os dons, mas parecia que tinha todos os problemas de uma igreja local. Você pode dizer amém para isso? Amém?
E nas instruções do apóstolo Paulo, ele está dizendo, no verso 13 de 2 aos Coríntios 10, nós não vamos nos orgulhar além do limite adequado. Existe um limite para você atuar. Isso aqui que eu estou pregando parece uma heresia, porque Deus disse assim, por intermédio de Jesus, vão e façam discípulos até os confins da terra. Mas o nosso Deus é um Deus organizado. Sabe por que muitas vezes os frutos não se desdobram? É porque existem momentos em que a gente desenvolve uma espécie de chamado, não na esfera de atuação que Deus nos confiou. A gente está querendo edificar num alicerce alheio. Meus irmãos, isso aqui é tão sério, que o apóstolo Paulo, instruído pelo Espírito Santo, ele deixa as escrituras: eu não vou me vangloriar num campo que eu não edifiquei e nem vou além dos meus limites. O Espírito Santo está dizendo, existem limites para você desenvolver o seu chamado. Os limites para você desenvolver o seu chamado, a sua vocação, não são determinados por você necessariamente. Nós ousamos em fé todas as vezes que Deus diz, atravessa a Macedônia e vem. Nós pisamos na terra quando o Senhor nos disponibiliza aquele lugar, amém? Deixa eu deixar um encorajamento. Os limites que Deus tem delineado para você, eles estão associados com a sua história passada, estão associados com a sua história presente, porque revelarão um destino profético incrível para você. Você não pode menosprezar os lugares que você já passou, você não pode menosprezar o lugar que você está, porque o nosso Deus é o Deus que determina eras e estações. Nós não somos daqueles que estão no lugar por estar. Existe propósito, existe chamamento, existe vocação. E se hoje é Cajati, existe um limite estabelecido nesse lugar para você. Você faz missões enviando os seus recursos, você faz missões quando você ora por nós, mas existe um limite delineado para você nessa cidade. Existe um chamamento para ti, para a sua casa. E essa é uma noite onde Deus está querendo remover o falso entendimento de que o chamado está associado ao meu ego, ao que eu gosto, ao que eu posso, mas está clareando para aquele povo que clama, aquele vizinho que sofre. Ei! Ouçam-me nessa noite! Ouçam-me nessa noite! Cajati tem um povo que sofre, um povo que sofre, que clama, e Deus está dizendo com a sarça queimando nesse altar: ei, você se aproxime e eu te envio. Vamos, deixa Deus usar você, vamos. Sim.
existe um convite. Tirar as sandálias dos pés é dar uma resposta para um convite sobrenatural. Tirar as sandálias dos pés está associado ao temor do Senhor. É dizer assim: eu faço o que o Senhor me pede, porque eu adentro um ambiente que eu não conheço. Você pode tirar as sandálias. Você pode tirar as sandálias. Existe um convite do céu para nós. Eu sei que esse tipo de convite está associado a particularidades. Eu estou falando de uma vocação específica nesse momento. Eu não estou falando do chamado geral. Existe um chamamento, existe uma vocação em alguns corações nessa noite. Alguns que percebem que vão além de Cajati. Esse primeiro convite é para você. Se você puder vir à minha esquerda, entendendo que em algum momento você vai além de Cajati. O segundo convite é para você que tem entendido uma vocação específica, mas é no limite, na esfera de atuação que Deus tem te colocado aqui na cidade. Vem aqui à minha direita. Talvez um povo, uma tribo, algum grupo específico. Isso. Existem pessoas aqui em Cajati e existe uma missão queimando no seu coração. Ouçam-me. Essa não é uma noite emotiva. Não é uma noite só emotiva. É uma noite profética específica. Existe um marco. Eu estou vendo um marco. Um marco. Eu estou vendo um arco. Um arco. E o Senhor os comissiona. O Senhor diz: vão. O Senhor diz: vão. Vão libertar o meu povo. Vão libertar os oprimidos. Pai, eu oro em nome de Jesus. Estão aqui os meus irmãos, está aqui a tua igreja. Eles estão dando uma resposta específica. O Senhor sabe exatamente a cidade, o estado, para esses que estão aqui à minha esquerda. O Senhor sabe exatamente, dentro da sua onisciência, o Senhor prepara o destino dos meus irmãos nessa noite. O Senhor clarifica propósito. O Senhor começa a mostrar as bandeiras. Bandeiras, estados, cidades, países. Sim, Senhor. Libera-os. Libera-os. Envia-os. Senhor, estão aqui os meus irmãos à minha direita. Eles têm uma vocação, um chamamento específico nessa cidade. Existe um grupo, existem pessoas
Agora, em nome de Jesus, envia-os, libera-os, deixa-os fluir, fluam, vão, libertem os oprimidos, libertem os cativos, vão. Senhor, eu tiro as sandálias e vou. Está aqui, meus irmãos. O grande eu sou nos envia nessa noite. Porque existe um povo, pastor. Porque existe um povo sofrendo, oprimido. Existe um povo